Boa noite, pessoal. Boa noite, Plínio. Boa noite, Gildo. Boa noite, Ernesto. Ernesto, a gente começa o Ao Boa noite a Volante todos. Boa noite a todos. Tudo de bom. e eu vou te falar que eu tô com uma saudade enorme de voltar a Interlagos. Tem um tempo que eu não piso lá. Dá uma palestra pra gente como é que tá Interlagos. Olha, está com uma nova administração, apesar de ser um pessoal que não é do ramo, não entende muito de corrida nem nada, mas é um pessoal muito empenhado em deixar a coisa limpinha, sabe? Mas é um autódromo fantástico, adoro isso, estamos nisso há mais de 50 anos e mas lutamos, né? Porque os valores para o mercado brasileiro são altos. O povo que eu digo é os pilotos, né? Não comportam tudo isso, então é uma dificuldade muito grande. Mas vamos tocando, porque isso é para ser feito por entusiastas, porque não temos patrocínio, não temos nada, é tudo com o dinheiro da inscrição que é feito tudo. Mas estamos tocando, estamos felizes, porque uma que fazemos o que gostamos e é fantástico. Ernesto, é Deixa uma eu, grata deixa eu começar, satisfação. André. Olha só, deixa Claro, eu puxar, claro. eu vou puxar a orelha do André. Plínio, eu tenho que puxar a orelha do André. Porque é o seguinte, a gente combina e ele não faz. Olá, pessoal do programa Ao Volante, que bom estar com vocês. Hoje à noite, uma pessoa muito especial aqui conosco, Ernesto Costa e Silva, organizador, diretor, fez uma releitura fantástica do nosso automobilismo e está conseguindo resultados incríveis. Ernesto, muito obrigado por você estar aqui conosco. E, bom, não posso deixar de fazer e de lembrar: atrás de um homem de sucesso existe uma grande mulher. Minhas homenagens, Sem meu dúvida, sem carinho dúvida. a Orlando, que sempre me recebeu muito bem em Interlagos, sempre cuidou do esporte com uma competência extrema, está ao seu lado, caminhando para o sucesso. Então, muito obrigado a vocês, minhas homenagens a ela. Ernesto, nós temos o André Soler, Plínio Calenzo, nossos apresentadores aqui, e olha que a gente vai te fazer umas Beleza. perguntinhas. E eu posso começar, Plínio? Não, Plínio começa agora, vamos lá. Ernesto, primeiramente, boas-vindas aqui ao Diga. nosso programa. Eu estava muito ansioso para poder ter esse bate-papo com você. Temos várias perguntas, né? Tenho certeza que o público que está aí em casa também tem várias perguntas, várias curiosidades, né? E boas-vindas. Bem, muito obrigado por participar hoje aqui do programa. Gildo, pode começar as perguntas, que eu tenho aqui uma lista enorme. Quando eu começar, não vou parar mais. Ô, Plínio, Pode André, eu perguntar. queria perguntar uma. Eu vou fazer uma pergunta, Ernesto, que, olha, eu já devia ter feito há muito tempo, mas a gente sempre no trabalho de pista acaba que não passa isso pela cabeça. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, e quando eu já te conheci, você já era Sim. uma fera dentro de Interlagos. Como foi que você entrou nesse universo de competição automobilística? Eu sempre tive que eu acho que é um grande problema, mas é nato, porque eu sempre gostei de velocidade, de expor o nariz, e me ferrei tantas e tantas vezes. Então eu comecei no kart, como toda a grande maioria, me ferrei, me acidentei, sabe, capotei, enfim, eu caprichei. Passei pelo motociclismo, passei pela moto velocidade, não deu certo, não sirvo para isso, caí mais, me matei quase. Aí fui para rally, autocross, no início do autocross, comecei junto com o Tito Gianetti, tudo, também me ferrei Nossa. todo, enfim, aí uma hora o cara do mundo, chamado meu pai, virou, porque eu nasci em Portugal, né, e falou: Nestinho, não percebestes que não é o teu negócio? Aí realmente eu entendi que eu estava me machucando mais do que correndo. Aí parti para o Cartola porque não podia abandonar isso. Orlando, socorre aqui porque. Bom, voltou. E Não, aí isso virei é a gente Cartola. mesmo que faz esse EP. Tá. Então, aí virei Cartola e como na época era muito deficiente e depois a lei dizia que o diretor de prova era o responsável por tudo, aí eu comecei, montei uma equipe de resgate, depois uma de sinalização, e nisso começamos a fazer Fórmula 1, Fórmula Indy, enfim, aí vai. Estamos até hoje. Fazem mais de 50 anos
passei pela CBA, pela federação muito tempo, até que, não, sabe, resolvi voar mais alto, porque eu achei que os pilotos, que eu gosto muito, mas acho que também é burrice minha, é maluquice minha, porque eu fico encantado de ver o celeiro, a fornalha que nós temos de pilotos. Você vai no nosso cartódromo, você vê umas pezinhas de 50 centímetros de altura, com potencial fantástico. Parece que já nasceram para isso. Ou seja, nós podemos exportar esse tipo de material, matéria-prima, para o mundo inteiro. Mas o que acontece? Com o processo que ainda está, que eu não consegui ainda mudar, porque é muito difícil, é difícil. Quem tem muito dinheiro, não adianta só você ter jeito para a coisa, ter um negócio nato, que eu acho que já nasce com a pessoa, não adianta. Aqui teria que ter muito dinheiro. Aí eu estou tentando mudar, ou seja, cobrar o menos possível, já que uma liga ou uma federação, uma confederação, é uma entidade sem fins lucrativos. Só que, como o Brasil está mudando, essas entidades também têm que mudar. Sem fins lucrativos. Não temos que lucrar. O nosso lucro é o que nós investimos, piloto. Ernesto, o João Fedorovic... Se vocês não me cortarem, só eu vou falar, vocês já perceberam, né? Mas, Ernesto, é isso que a gente quer aqui. O show é seu aqui. Então a gente quer ouvir muito de você. Pode, então a gente nunca vai te cortar. Pode falar, porque a gente quer ouvir mesmo. Pode falar, André. Pode perguntar o que você quiser. Desde economia a sexo, eu te respondo. O João Fedorovic veio. O João Fedorovic é um piloto carioca que hoje está correndo em Portugal. Está correndo de Mini Cooper lá em Portugal. E ele esteve no Ao Volante conosco há um mês atrás, eu acho. E naquele momento eu perguntei para ele como é que é para correr aí em Portugal? Como é que você chegou com a sua carteira daqui da Federação do Rio, entrou aí, sentou no carro e foi andar? Ele falou, cara, aqui é tão simples, que eu fui na federação, o cara me pediu minha habilitação, não me mandou fazer curso de pilotagem nem nada, minha habilitação, pegou, me deu a carteirinha de piloto da federação de lá e falou, você pode competir. Foi assim. É um milagre. É um milagre isso, cara. Porra. Pra gente, eu fiquei de boca aberta. Né? E essa atitude que você promoveu no automobilismo brasileiro, é uma mudança, é também um novo entendimento de como é o automobilismo, isso na minha visão. Né? E o que eu acho é que as pessoas deveriam abraçar o automobilismo de uma forma mais lúdica, que é para que o talento se sobressaia e não o negócio. O que você pensa Exatamente. disso? Exatamente. Estou totalmente de acordo. Porque hoje, tecnicamente... Fala. Não, é para você falar. É para você falar, Ernesto. Hoje, tecnicamente, para nascer um piloto, no meu entender, é muito simples. Por exemplo, você pega um carro, o mesmo carro, aí dá num piloto experimentado, um piloto de ponta. Aí ele vira 2 minutos. Aí você dá para um Zé Ruela qualquer e o cara vira 2:05. Esse cara é bom, não tem milagre. Se você está olhando, o cara não cortou o caminho. Porra, imagina, o cara é bom. Aí você fala, não, você tem que fazer um curso de 10 mil reais, você tem que... o cara, primeiro, às vezes o cara não tem dinheiro. Aí não vai fazer, nós perdemos um cara. Ou então o cara pega o carro do pai, da mãe, vai andar de track day, se mata, porque se você tem a veia de velocidade, não é qualquer coisa que te satisfaz. Eu lembro de mim na época. Eu expunha até quase morrer porque eu precisava disso. Agora, você vai me dar, na minha época, eu tinha 1093, cara. Então, sabe, ficava aquém. Aí eu saí do kart para pegar a pista com 1093, cara, que eu andei esses dias, faz um mês, dei uma volta com um Gordini Interlagos. Um Gordini com motor 1000 da época. Quando eu fiz a junção,
eu achei que tinha colocado sexta, sétima, oitava, saca? Porque, eu falei, o que é isso? E na época andava uma barbaridade, cara. Eu tive DKV, que, sabe, você fala, é impossível, cara. Como é que antigamente os caras andavam assim? E andavam, porque a velocidade era assim na época. Você tocou num assunto E todo mundo interessante. estava feliz. Há um tempo atrás, você sabe que no canal Solera a gente tem um quadro que se chama Solar Review, onde nós fazemos um review de alguns automóveis, desde clássicos, novos, até carros de corrida, que já passamos aqui lá no Autódromo de Potenza. E há um tempo atrás me deram um Karmann Ghia 69 para fazer o review. Exatamente igual que meu pai destruiu lá, escondido do meu avô, né? Aí, Sim, olha. tô descendo. O nosso trajeto tem, por falta de ter um autódromo no Rio de Janeiro, a gente grava numa estrada que tem uma serrinha, né? E eu não costumo correr muito, não. O pé só vai no assoalho só. E eu tava na descida, andando com o Karmann Ghia a 80 km por hora. Pé cravado no assoalho, ele começou a ganhar velocidade, 90, 100, 110. E de repente vem a primeira curva. Quando eu começo a virar a direção, aquele carro não faz curva a essa velocidade. Certo. O dono que vinha atrás no meu carro, que era um carro moderno, era um Peugeot RCZ, ele vinha atrás e ele arregalou os olhão porque o Karmann Ghia ficou de lado e eu girando a direção ao contrário para desvirar a traseira e voltar. Aí eu falei, 40 anos de evolução tem uma diferença, né? Não, E eu acho, fantástico. eu acho que você viveu isso. André, deixa eu perguntar. Deixa eu aproveitar uma coisa. Vocês são fantásticos, vocês estão tocando num assunto que eu acho que é uma característica do automobilismo paulistano. E aí eu queria fazer uma pergunta, aproveitando, Ernesto, você está vendo o entusiasmo do André com um veículo vintage, vamos dizer assim. Não existe carro velho, né? Existe clássico vintage. Eu recebi uma foto acho que hoje em Interlagos, onde o box estava repleto de fusquinhas, inclusive aquele fusquinha com a janela traseira partida no meio. Nós temos categorias Classics em São Paulo que são fantásticas. Aí eu te pergunto, você com a tua experiência, você acha que isso é por uma questão de gosto, porque é mais barato, porque existe essa cultura no paulistano de preservar a história? Como é que você me explica ter tantas categorias de veículos vintage, clássicos, e de tanto sucesso no automobilismo paulistano? Bom, tudo é tesão, tudo é amor, sabe? Amor é um tesão evoluído, né? Então, o que acontece? Fusca, todo mundo gosta. Aí, o que acontece? Quando ainda estava em outra entidade, houve uma explosão que nós largávamos aqui 70 Fuscas. Era uma loucura. O povo chegava para assistir a corrida do Fusca, terminava a corrida do Fusca e ia embora. Aí nós começamos a deixar os Fuscas para o fim, para manter o povo. Aí o que acontece? Os dirigentes da época resolveram aumentar as inscrições, já que, né, é aquela história. E mataram a categoria. Aí foi um dos meus pedidos para fazer voltar a categoria. Aí o que nós fizemos? Aliás, o que eu faço na liga? Eu pego quanto custa a corrida, os 3 dias, divido por todo mundo, cada um paga o percentual para zerar, já que a liga, e eu faço totalmente legal, não pode dar lucro, nem dá, só dá prejuízo, pelo contrário. Ou seja, eu possibilito o Fusca vir andar, quando é um piloto, é uma coisa, 2 pilotos dividem a inscrição no meio, já que a nossa inscrição é por carro. Aí o que acontece? Conseguimos arrumar um patrocínio de um fabricante de óleo, GT Oil, onde ele paga 10 mil. Aí eu vendo um pacote, independente do número de carros que a categoria conseguia arregimentar. Então o cara corre o fim de semana inteiro e paga R$500. Não existe.
ou seja, num carrinho que todo mundo gosta. Hoje, esse fim de semana, vamos largar 25 carros, um espetáculo. A única coisa que tivemos que atualizar o miserável do motor, que depois de 40 anos não aguenta, o alumínio apodrece, começa a espirrar os prisioneiros para todo lado. Aí, por questão totalmente financeira, porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora, colocamos o motor Volkswagen, a água, que custa R$ 4.000 novo. Então pega uma flange e pronto. Estamos andando o ano inteiro sem mexer. Então, aparentemente, é o mesmo carro, não mexe em capô, não mexe em nada, mas conseguimos fazer com que esse miserável, que já era para ter acabado, voltasse com um vigor fantástico, e tirasse o problema de sujar a pista de óleo, porque antigamente ninguém queria andar depois dos Fusca. Ninguém queria. Espera um pouquinho. Baixa a mão. Ninguém queria andar depois dos Fusca porque realmente melavam a pista inteira. E, por exemplo, aqui tem uma obrigatoriedade pelo autódromo de usar um produto chamado Pitsorb, que é caríssimo. Então, Pitsorb ainda usa Pitsorb? Da época do Mihaly Dasi? É obrigado, cara. Quando, na realidade, por exemplo, o velho cimento é muito mais eficiente, muito mais rápido, muito mais rápido. Dá licença, ô Ernesto, esse pessoal Nutella que está aqui do nosso lado, Pitsorb é uma turfa australiana que vem lá de fora. Exatamente. Que absorvia, a gente, em vez de jogar cimento na pista, passou a se usar o Pitsorb. Isso naquela minha época de Fórmula 1, tá? Estou surpreso. Até hoje. Desculpa, Ernesto. Até hoje, cara. E custa muito caro, é um produto importado, e nós somos obrigados a usar porque é assim. Outra, porque teve um engenheiro que trabalhou no Interlagos há muito tempo, que achou que o cimento reagia com o asfalto e deteriorava o asfalto, quando na realidade o cimento só faz parte de construção e tudo quando acionado com água, areia, só pó de cimento. Tanto é que eu arrumei coisa muito melhor até do que o Pitsorb, que foi fubá. Meu, a única coisa que deu errado, que na hora que eu acabei de jogar fubá, que seca imediatamente o óleo, só que os quero-quero, que tem um monte de Interlagos, eu tive que parar a prova, porque a pista ficou quero-quero para todo lado, cara. Aí eu tive que vir lavando para tirar o fubá. É mole? É verdade. O que está em cima de você, o rapazinho que está aí em cima de você, em 2017, eu consegui o Pace Car dele de volta e botei ele dentro de volta do Pace Car lá em Interlagos. A gente foi a comoção, ele chorou. Aí, num determinado momento, se empolgou no track day de tarde, no dia, a gente brincando. Ele errou o S do Senna. O cara veio forte demais, errou o S do Senna e foi parar onde? Na grama do lado esquerdo, que tem o quê? O ninho de uma família de quero-quero. Aí ele, pum, passou por cima do quero-quero. É guerra. Aí ele, eu batei o quero-quero, eu batei o quero-quero. Aí parou o carro, ele foi procurar o quero-quero. A câmera gravando, ele foi procurar o quero-quero estampado no carro. Aqui é um problemão, Deixa eu te perguntar. Aqui você mandar um quero-quero é um problema enorme, cara. A guerra não tinha nenhuma peninha no Pace Car, não. Ernesto, deixa eu te perguntar uma coisa. Não, ainda bem. A gente tem Interlagos na história, na cabeça, no coração. Nós ainda pegamos, quando a gente ia para Interlagos, não tinha aquele em volta, aquela coisa toda. Você acompanhou esse crescimento do entorno de Interlagos. O quanto que você acha que isso foi bom ou foi mal para Interlagos? Você acha que em termos de comércio melhorou? O tanto de casa piorou, dificultou? Vocês ainda enfrentam ter tanto tempo de preparação para uma Fórmula 1, que eles enfrentavam, né? Vão voltar, tomara, graças a Deus, vão voltar com o italiano chegando aí e o bigodudo safado saindo da Liberty Media, né? Vai voltar, vai estar garantido a Fórmula 1 no Brasil e, se Deus quiser, Interlagos. Aí eu te pergunto, como é que você viu esse crescimento do entorno de Interlagos?
Eu acho que houve prejuízo. Hoje, por exemplo, para você fazer uma prova que passe das 8 horas da noite, é um problema enorme, porque tem a lei do PSIL, e, nossa, é um cheio de problema. Já tem os moradores que não entenderam que Interlagos estava lá antes deles, aquelas áreas em volta, tudo foi invadido, nada foi comprado, porque toda aquela área era de um alemão que doou para a cidade porque não tinha mais herdeiro e tal, e a prefeitura pegou e é assim. Só que, ainda mais na época do nosso defunto PT, que todo mundo lutava por o que não era dele, o que não nasceu dele. Então o pessoal não entende porque é a mesma coisa do aeroporto. Por que faz um carro de corrida faz tanto barulho? Porque ali era uma pista de corrida. Aí, não, vamos colocar abafador, escapamento. Porra, já não é o negócio. É assim. Então, hoje, Interlagos é ilhado, sabe? Ficou pequeno, porque todo mundo invadiu e acabou regularizando as áreas, porque aqui, bom, o Brasil inteiro tem o velho jeitinho para tudo, né? E aquilo, então, já ficou do cara desde Pedro Álvares Cabral, que era do cara, ninguém tira. Mas, agora, o autódromo ficou legal, apesar dessa reforma que o nosso falecido Senna resolveu inventar, o S do Senna, que é uma curva fantástica, maravilhosa, mas não precisava ter acabado com o circuito externo, não precisava. Mas dá para, a qualquer momento, dá para reativar sem muita frescura. Só que tem aquele negócio, agora, antes era a Globo, que não queria que viesse a Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy era da Record, da Manchete, sabe? Sabe? Então, Do tem esses SBT. bairrismos. Agora o SBT também quer, é uma beleza, uma beleza. Mas, para quem gosta, ficou ruim. Agora, o boxe começou a ficar bonito, mas não conseguimos comparar com Abu Dhabi, sabe? Uma pista que os caras gastam muito. Em Interlagos, apesar de ser um centro que não para de fazer eventos, ali, se quiser, tem evento todo dia, dia e noite. Mas é complicado. Politicamente é muito complicado. Mas, como continuamos tocando. Do pessoal de casa. Plínio, Ernesto, eu tenho aqui uma curiosidade. Com todos esses anos que você tem de acompanhamento, vendo vários pilotos nascerem, vendo várias categorias nascerem, até algumas desaparecerem, qual é, desde o começo, né, da sua experiência, qual foi o momento que você acha que o automobilismo brasileiro chegou no seu ápice, né, de todos esses períodos? Né? Qual o ápice do automobilismo brasileiro, na sua opinião? Bom, não é novidade nenhuma. Eu sou fã, convivi com o cara desde que ele era pequeno, apesar de eu achar que o ápice não chegou ainda. Mas a época do Senna, já que foi uma engrenagem lapidada, o Senna não era uma pessoa, o Senna era uma engrenagem. Era um cara, porque eu tinha meu galpão ficava vizinho ao cartódromo. Começava a chover, havia aquela ratoeira miserável, que era o kart dele, que ele vinha com pneu de chuva, aliás, pneu de seco, na chuva, e andava o dia inteiro, cara. Sabe, era um maluco, cara. Ninguém aguenta. Ele aguentava. Então, ele é um cara altamente técnico, produzido para dirigir. Não só automóvel. O cara dirigia, ele gostava de helicóptero radiocontrolado, tinha um que tinha uma envergadura de quase 2 metros, que o que ele fazia com esse negócio era coisa fantástica. Então, ele era ele era uma máquina, só para dirigir. É isso que eu posso te falar. Agora, a volta, o que temos para exportar, todo dia, coisa nova, fantástica, cara. É fantástico, fantástico. Não para. Por isso que eu me meti de cabeça nessa liga para conseguir pôr os caras para fora. Não para mim, porque já tenho 7,3, não dá mais. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu acho. Estou estudando com um amigo a possibilidade da gente montar um escortinho para levar para a liga.
Vamos ver se vai dar liga. Temos vários. Temos vários. Já tem vários, escolha aí. Ernesto, Tá chegando atrasado de novo. Fala, Gil. Ernesto, me diz uma coisa. Tudo bem, o Senna era uma máquina, assim, ao concurso, mas você acha que a gente tem algum viés diferenciado dos outros países? Por que tantos bons pilotos saem do Brasil? Né? O que você considera, o porquê a gente forma tantos bons pilotos? Né? E teve um período, efetivamente, que se a gente for parar para pensar, entre campeões, por exemplo, né, não só a Fórmula 1, como Fórmula Indy também, né, o Brasil se destaca. E se a gente considerar a quantidade de carros que existem no Brasil circulando versus quantidade de campeões de pilotos, a gente vai ver que o Brasil forma um número muito alto de campeões, né, muito alto de pilotos. Tem algum motivo especial para isso, na sua opinião? Eu acho que é a água que o pessoal bebe. Porque fazer o que é feito aqui, com as porcarias que nós temos, pô, na hora que você dá um carro na mão do sujeito, é fantástico. Eu lembro que na minha época, eu andava, não estou dizendo que eu sou um fantástico, não, mas eu corria contra o Diniz. E naquela época, quem tinha dinheiro, lógico, até hoje, sempre quem tem dinheiro leva mais vantagem. Então, o meu kart era um Mini, legal, muito legal. Eu corria na época com Carol Figueiredo. Aí eu corria contra o Diniz, no Pão de Açúcar. Aí um dia eu cheguei, olhei o carro do cara, o cara era freio a disco na frente, cara. O meu era varão, sabe? Então, falei, pô, deixa eu dar uma volta nesse negócio. Aí eu andei. Parecia que eu estava de avião a jato, cara. Falei, então, se você tem condições de alguma coisa melhor, capacidade, o pessoal daqui é fantástica, cara. É fantástica, cara. Você fica, eu sento na arquibancada, porra, dá vontade de chorar. Chorar. Porque aí você desce para bater papo com o pai. O pai não tem dinheiro, cara. O cara paga 80 pau para andar de kart indoor. Aí você vê o moleque contraçado, a primeira vez que ele andou. Aí você vê o moleque contraçado, já levantando uma porcariadinha. Eu tô falando nenenzinho. Já levantando, sabe? Sem ninguém explicar para ele. Falei, nossa, isso é a água, é o ar. Não sei, cara. Eu não sei o que é. Sei que é fantástico. É verdade. Eu tive uma vez na Granja Viana, fui andar de kart lá na Granja Viana, que para mim, eu adoro aquele circuito. Fui várias vezes depois, né? Mas me surpreendeu uma coisa. Quando eu cheguei na Granja Viana, que eu sentei naquela... Isso foi na primeira vez que eu estive lá. Que eu sentei naquela salinha que ele tem, onde tem a recepção ali na frente do bar, onde o pessoal se reúne. Quando você vai olhar os quadros que tem ali, todos os grandes nomes, todos os grandes pilotos que a gente tem no país passaram por lá. E naquela pista eu entendi um porquê. Ela reúne um pouquinho de cada grande circuito que você tem no mundo. Você tem uma curva indecida que é imitando a Rouge. Cara, dá um frio na barriga de kart igualzinho da não Rouge, que você tem que fazer de pé embaixo, em descida, apontando para a direita para você subir, para fazer o retão. Aí você chega no final do retão, tem igualzinho aquele cotovelo que você tem na saca-rolha. Então, eu acho que também aonde o pessoal vai treinar está fazendo um pouquinho da diferença. Né? Sim, porque lógico. tem que estudar aquilo ali como se estuda de fato, né? Olha só, o Gildo e o Plínio travaram. O que você fala sobre isso no treino? O treino que essa molecada tem, como era antigamente e como é hoje? Eu gostei, depois que o Ernesto conversou, eu acho que faz todo sentido. A dificuldade que a gente tem no país acaba fazendo com que o pessoal se supere, e aí quando você bota o equipamento melhor, né, ele acaba, né, se destacando. Né? Então, quer dizer, é uma coisa óbvia. O cara acende. O que o Ernesto falou faz todo sentido, né, e eu nunca tinha percebido isso, né, mas realmente faz todo sentido. E agora, Ernesto, uma provocação aqui contra os cariocas, tá? E por que o pessoal de São Paulo é melhor do que o pessoal do Rio aqui no volante?
Por que o São Paulo forma mais pilotos do que o Rio de Janeiro? Olha só, a gente não tem mais autódromo, mas a gente já teve autódromo durante muito tempo. Essa é uma provocação aqui para o pessoal do Rio. Me explica isso aí, por favor. Eu acho que não tem tanta diferença, não. É que aquela história, porra, tiraram o autódromo daí, cara. É o fim da picada, cara. Para fazer um negócio que não existe mais. Então, o que fizeram foi um crime. Um crime. Como queriam fazer aqui em Interlagos, fazer um conjunto habitacional, onde nós brigamos na prefeitura e tudo. E começamos pela base, porque Interlagos, para vocês entenderem, não tem esgoto, é fossa. Então, sabe, então começa tudo ao contrário. Que vale muito dinheiro, vale. Mas o povo precisa de circo também. Não é só moradia. Agora, nós temos 1000 problemas. Agora, voltando à tua pergunta, tem carioca que é muito bom, tem carioca que vem para São Paulo. Agora, imagina, um carioca, porque eu separo bastante. Por exemplo, eu sou péssimo de futebol. Eu sou ruim, mas ruim, tenho vergonha de chutar. Então, o que acontece? Só que no carro, eu gosto, eu sinto vibrar, eu sinto acender. Então é assim, cada macaco no seu galho. Tem cara que é bom pro hipismo. Porra, eu montei num cavalo, achei que eu estava no 3º andar, cara. Falei, porra, não é o meu negócio. Então, cada um escolhe o seu negócio. Então, sabe, carioca tem coisa boa, só que não tem onde andar. Imagina, um cara que vem aqui andar, quanto ele gasta para chegar aqui, fazer 3 treinos de meia hora, 1 ou 2 corridas de meia hora e vai embora todo contente ou triste, porque uma derrota nunca é legal. O cara fica a semana inteira engolindo. A gente vai gastar em Mas torno é de assim, cara. sem colocar o gasto do carro. E se não bater, aquelas coisas. Mas carioca, em todo lugar tem, cara. Ernesto. Lá pro norte não tem só cabeça grande. Tem cara legal também, cara. Ernesto, ontem a gente teve a oportunidade de fazer um review com outro carro clássico. Isso vai entrar no ar na frente, que é uma Caravan. Eu nunca tinha guiado um Opala, um carro da linha Opala. Eu não sabia como é que era. Mas recentemente eu tive vendo a Old Stock, com o pessoal andando na Old Stock aí e tudo mais. Depois de guiar a Caravan, guiar o Opala, eu falei, cara, o que esses caras fazem lá, eles são heróis. Né? Porque é muito difícil. Agora você falou tudo. É muito difícil você guiar aqueles carros com aquela potência que tem, com o freio que tem, aquilo é um milagre. Aí eu te pergunto agora na Liga, será que você teria espaço para um carro de old stock? Como é que funcionaria se alguém quisesse montar um carro parecido com old stock para andar? Nós temos uma categoria chamada Opla 400, que é basicamente a mesma porcaria, só que com mais liberdade. Mais liberdade não é em termos de mecânica, não é. Temos a Caravan andando, temos tudo. O que você falou, Opala, se não for velho, eu acho que é difícil tocar esse negócio. Porque é muita potência por um negócio que é ruim de suspensão, é ruim. Mas é fantástico de visual, de amor, sabe, de tudo. Então eu tenho um amigo meu, que é o Pedrão da Catarina. É um miserável que faz hemodiálise 3 vezes por semana. Acho que tem a minha idade. Ou seja, já está no bico do corvo e precisa ver o monstrango acelerar aquela porcaria. Hoje andou, treinou para amanhã, mas é o amor que ele tem, porque sempre andou nesse tipo de veículo, essa banheira fantástica, maravilhosa. E estão vindo para essa categoria 400, porque na Old Stock, não vamos entrar em atritos, porque tem caras que eram meus amigos que agora não são, que é quem controla a categoria, que resolveram titularizar a posse da categoria, quando na realidade, no Brasil, 99% dos pilotos são amadores.
não são profissionais. Então, na hora que você quer obrigar, já legalmente, você quer fechar um contrato, obrigando o cara só a andar ali, e não. O piloto tem que ser livre, cara. O piloto, porque não é profissional, ele tem que ser livre, vai andar onde quiser, onde te dão mais vantagens. É assim que é. Para pôr para fora o que está dentro dele. Senão vai esperar o quê? O tempo passar? Que nem, por exemplo, outra coisa, não adianta querer fazer um Opala chegar nos 500 cavalos, porque vão acabar com blocos, porque não existe renovação disso. Então tem que ter realmente muita cabeça, largar um pouco esse lado comercial e curtir o que o veículo lhe oferece, da velocidade que ele oferece. Porque senão acaba sendo... Fala. Deixa eu te perguntar, Manda. o André ficou bastante impressionado com a Caravan, que foi um oferecimento de um carioca, um amigo chamado Marcelo, e ele tem uma coleção de carros da Chevrolet fantástica, e nós agradecemos muito a ele a gentileza, o carinho, até como ele trata o veículo. Antigamente nós tínhamos as fábricas chegando junto, comparecendo, titulando, né, campeonato tal, Chevrolet, Biriri, Pororó, Pororó, Copa Volkswagen, aquela coisa toda. Isso era muito bacana. E num determinado momento, se eu não me engano, e aí eu acho que, por exemplo, na época do Reginaldo Bufai, só que eu estava na CBA, encerrou-se com a Fórmula Ford. E depois a Ford não voltou mais. A Chevrolet, se eu não me engano, um pouquinho depois também deixou de capitanear a estoque. Eu te pergunto, duas perguntinhas. Primeiro, como você entende que essas grandes fábricas, grandes indústrias brasileiras se afastaram do automobilismo de competição? E segundo, você teve algum movimento de chegar nessas grandes indústrias? Qual foi o retorno que você teve delas? Eu estou tentando, só que o que foi feito anteriormente, ou seja, abusaram e extrapolaram e pegaram tudo possível. Por exemplo, temos a Renault, que adora corrida, mas tiraram até o fígado as nossas entidades esportivas. A Volkswagen tinha ala zero. Naquela época eu andava ainda de autocross, onde você ia, entrava direto, tinha uma identificação direto, o pessoal aceitava, te recebia de braços abertos, você pegava motores montados a preço de custo, subsidiados pela Volkswagen, a GM. Só que acontece, as nossas entidades pegam tudo, cara. Não é que pegam para os pilotos, entendeu? Eles pegam para guardar para o futuro da família de cada dirigente, cara. E não não deixam nada para o piloto. Aí eles cansaram, né? É natural, se cansa. Então agora, aos pouquinhos, estamos tentando fazer para eles se interessarem, eles participarem da brincadeira, porque na realidade, ou você monta uma empresa, porque aí sim tem fins lucrativos, aí você tributa, tudo bem, aí tem débito, crédito, lucro, prejuízo, mas quando você veste uma camiseta, uma armadura de entidade desportiva sem fins lucrativos, então você pega a pista subsidiada, tem que ser diferente. Sabe, você não pode maquiar no prejuízo do piloto, do preparador, que é tudo muito caro, lógico que é. Eu pego um carro, seja de que marca for, ponho para andar, o carro chega com 50 cavalos, eu levo para 100. Então eu estou testando para a fábrica, é muito interessante para a fábrica, e eles sabem disso, eles podem ajudar. Só que tem um negócio chamado, que eu acho fantástico. Tem coisas que eu gosto muito das outras entidades. É um negócio que eu gosto muito, é um negócio chamado alvará técnico. Isso é um negócio fantástico, que ninguém sabe o que é. Mas é uma taxa cobrada para fazer a corrida de uma montadora qualquer. E esse alvará técnico, que hoje é pago Turismo Nacional, a Truque, que era do Félix,
Aurélio Félix, que era meu amigo, e que depois era cobrado da Neuza. É cobrado de todo lugar. E acabaram com tudo, porque não aguenta, cara. Não aguentam, é muito dinheiro. Não vira. Então, eu estou tentando limpar todas essas porcarias, saca? Muito custoso, é difícil, muito difícil. Então, eu consegui reunir na Liga, claro, um pessoal que trabalha por amor, porque tem que ser tudo voluntário, porque eu acabo não tendo dinheiro para pagar, mas gostam do negócio. Tem cara que vai e gosta de passar sexta, sábado, domingo, convivendo, sabe, com pilotos antigos, cara. Ontem eu tive um tempão batendo papo com o Jean Balder, que é um velho também, sabe? Nossa, É fantástico. legal. É fantástico, cara. É fantástico, cara. Eu Agora, me lembro tinha que ter feito um movimento, tinha que ter ser feito um movimento para trazer esses caras, dar carteirinha para ele entrar sem pedir credencial. Imagina pegar um cara velho, fazer o cara aí mendigar uma credencial para entrar no negócio. Não pode ser, cara. É verdade. Ernesto, me perguntaram o seguinte: eu não li o nome da pessoa que está perguntando, ele quer saber da sua época quando piloto, o que você viu de evolução nos carros durante esses 40 anos e como é que você compara com o carro atual da Stock Car de hoje. O carro que você viu evoluindo até chegar nesse carro que a gente tem hoje. Você falar Stock Car mesmo? Esse negócio que o cara fica falando. Esse negócio que o cara fica falando, que eu acho uma graça danada. E agora sim, o Cruise está andando na frente do não sei o quê. Para com isso. É tudo grupo. É tudo protótipo. Aquilo é protótipo. Agora tem o ovo, que é do carro original. Mas não tem nada a ver, cara. É que nem o Stock Car antigo. O Chevrolet, o Cruise. Que não é nada. É tudo igual. O motor é tudo igual, o freio é tudo igual, as rodas é tudo igual. Para! Não existe isso. Isso é uma tapiação. Quer dizer, o cara fica vendo na rua um Civic dando pau no... Olha, o meu Civic. Que Civic? Não tem nada a ver, cara. Com tração traseira. Tração traseira, V8. Que porra é essa? Ernesto, você acha que as pistas, as nossas arenas desportivas, os nossos autódromos, eles acompanharam a evolução dos carros? Não. O que acontece? Os nossos traçados são maravilhosos, só que os carros aumentaram muito em performance. Então, nós tínhamos realmente que ter... É o problema do motociclismo. Sabe, uma moto chega no fim da reta, no caso de Interlagos, a 300 e porrada. Então, não tem nada que aguente e quebra. Por exemplo, um carro de turismo. Todo mundo, nós sabemos o que é um pivô. Então, o cara vem no fim da reta, a 300 por hora, e quebra um pivô. Se o cara não for muito religioso e tiver com o Padre Nosso na ponta da língua, ele está frito. Ele está frito. Agora, o pivô é um negócio de um dedinho de aço que quebra, cara. Quebra. É assim que acontece. Então, o que nós tínhamos que ter? Por exemplo, nós convivemos muito tempo com aquelas telas que o cara saía levando todas aquelas telas que demorava 2 horas para você arrumar para poder voltar à corrida. Aí depois tivemos a época da brita. Porra, o cara entra na brita, precisa de um guindaste, 3 guinchos. Putz, é uma loucura. Aí voltamos ao asfalto. Só que no fim do asfalto, nós temos que dar uma chance para o piloto, para ele saber o que contar. Então, os nossos traçados são maravilhosos, mas as nossas áreas de escape, por exemplo, a área de serviço, para ir um carro, para chegar rápido, é tudo muito deficiente. Teria que ser
sabe, um tapete para um medical. O medical não ir pela pista, por exemplo. Ele tinha que ter uma pista paralela que o cara conseguisse acudir, porque tempo, nesse caso, não é que tempo é dinheiro, tempo é vida. Porque, por exemplo, que ninguém presta atenção, nos autódromos, nós não temos sangue. Se o cara começar a jogar sangue fora, e você sabe que não é difícil. Então, o que nós temos é um ambulatório e, mais ou menos, vai acudir o cara. Agora, nós sabemos que uma batida a 300 por hora, às vezes, é fantástico. Então, nós temos que ter um jeito de atender o cara. Ah, não vai acontecer. Tomara que não aconteça. Mas comigo já aconteceu Mas um pode monte de acontecer. vezes. E já aconteceu. Eu já respondi um monte, porque o diretor de prova, pela nossa lei, é responsável civil e criminal pelo que acontece. Então, na hora que tem a batida, vou na frente do juiz, e aconteceu um negócio gozado, porque eu me chamo Ernesto Alberto Costa e Silva. Aí, quando eu entrei e vi o juiz que já tinha passado por ele, eu falei, nossa, me ferrei. E aí ele olhou para mim, o juiz também era bom fisionomista, eu já te conheço. Eu falei, Milete, isso é difícil. Eu nunca estive aqui. Na hora que ele viu o meu nome, não, se eu esteve aqui, falei, putz, estou preso. Então, sabe, mas é aquela história, eu fui absolvido de tudo. Manda. Ernesto, recebemos uma pergunta do Otávio Sampaio. Ele fala o seguinte: o automobilismo já é um esporte caro, desde quando nasceu no Brasil. Será que hoje o esporte ficou mais caro e mais seleto? Não, não, não. Eu acho que não ficou mais caro. O esporte não ficou mais caro. Hoje nós temos um leque muito maior de opções para usar. Hoje nós temos equipamentos de segurança, nós temos macacão, nós temos tudo do bom e do melhor, tanto para automobilismo que para motociclismo. Então você consegue respirar mais aliviado, cinto de segurança. Hoje nós temos um cinto de 5 pontos, um Santo Antônio, quando feito como deve ser feito, que te dá uma proteção fantástica. Mas aquela história, como tudo, pode falhar. E nós temos que estar sempre preparados para essa falha não custar o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida. E é assim. Olha, quando eu falei agora anteriormente, a rapidez do resgate é fundamental para qualquer coisa. É tão fundamental como o melhor piloto que existe. Se você chegar rapidíssimo, você consegue salvar o cara. O Otávio está completando a pergunta agora dele, assim, reformulando a pergunta, complemento. A evolução na questão da eletrônica, freios na suspensão dos carros dos anos 70 para os tempos atuais. Qual foi o maior benefício que a evolução deixa para a competição em si hoje? Olha, freio. Porra, o freio evoluiu. Bom, você sabe porque você andou no Carmanguia. Porra, não tem nada a ver com um carro moderno, cara. Não estou dizendo um carro de corrida que o freio já é muito superior. A pastilha. Hoje nós temos um monte de pastilhas que você freia de acordo com a tua barriga da perna, cara. Se você é fraquinho, atrofiado, você arruma uma pastilha melhor, cara. Antigamente, não. Ou você fazia musculação, ou você não conseguia frear. Aí o que acontece? Aí você reduzia no câmbio, mandava o motor, tudo para o espaço. Hoje não. Hoje você tem direção elétrica. Sabe, qualquer nanico consegue andar. Antes não. Antes tinha que ser um cara fisicamente forte. Hoje não. Hoje tem que ser um cara que tem uma cabeça boa, entendeu? E que tenha a perna pelo menos para acelerar. Não precisa brecar tanto, mas se acelerar, que funcione. Então, você consegue. Hoje tem injeção, tem tudo. Tem suspensão, amortecedores, você tem tudo. E não necessariamente mais você precisa importar. Não, hoje você tem quem faça aqui. Hoje o Brasil é muito forte nisso.
Ô, Ernesto, agora vem Ernesto, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá boa noite Desculpa, para vai, André. Danusa. Ô, Gildo, dá boa noite para Danusa. Ela acabou de chegar aqui. Boa noite, Danusa. Um beijo, obrigado por estar sempre aqui com a gente. Isso Ernesto, aí. deixa eu te perguntar uma coisa. Agora você passou para mim. Você passou para mim. Aguenta aí. Direção de prova. Tinha aquela torre desde 1991. A gente via a lagoa, o lago, a gente via a capital, a caixa d'água, a gente via Santos, a gente sabia as nuvens por onde andavam. Houve essa reforma, a torre baixou e direção de prova passou a ser feita por televisão. Você acha que melhorou ou dificultou para a direção de prova? Dificultou muito, porque quando você faz uma prova regional que não tem esse dinheiro todo para colocar aqueles 30 monitores, que você nem vê se está chovendo, se está sol, se está chuva, só vê pela televisão, mas você perde o contato da natureza, você não consegue te dizer, daqui a 20 minutos vamos ter água, porque a água vem da represa, porque é natureza. Então é ruim. Outra, você faz 200 quilômetros andando na torre, porque é muito grande, e você não consegue enxergar tudo, porque fizeram uma coisa para colocar 200 caras lá em cima, entendeu? Cada um vê uma determinada coisa. Então, é ruim. Não fizeram uma torre para dirigir automobilismo ou motociclismo. Não. Fizeram um negócio... Talvez tenham pensado fazer um grande restaurante lá em cima. Daria maravilhosamente. Tem até uma baita cozinha. Deixa eu completar, que é uma coisa que a gente discute pra caramba e está muito em voga. Então, tudo que se faz é pensando na Fórmula 1 e desprezando os regionais? Totalmente, totalmente. Interlagos, pelo menos, só pensam na Fórmula 1. E está errado. Total, quem anda o 100%. ano inteiro em Interlagos é o automobilismo regional. O regional e o nacional. Eles estão completamente errados, porque a gente vai lá 360 dias por ano. Né? A Fórmula 1 vem um final de semana. Sim, é verdade. Aqui nós temos um soft wall que é feito para a Fórmula 1, que quando a gente bate, custa uma fortuna cada bloco. Nós temos umas defensas de plástico francês, cara, que quando bate custa $5.000 cada um. É 1 metro por 1 metro, cara. É uma porcaria que dá gosto. Mas somos obrigados, porque é homologado para a Fórmula 1. Entendeu? Enfim. Eu quero que a Fórmula 1 fique em São Paulo mesmo, não venha para o Rio de Janeiro, não. O autódromo que Mas pelo jeito agora vão tirar todas aquelas minas terrestres que tem em Deodoro e vão colocar vão pagar aqueles monte de pedágio para as gangues que tem lá nos morros, ou vai todo mundo de helicóptero, ou vamos fazer um bondinho, sei lá, para não passar por baixo, porque é complicado ir lá. Eu conheço lá. A cidade não tem condições de receber Você acha que piloto é uma classe unida? Não. Lamentavelmente, não. Não é. Isso é total. Como é que você se relaciona com eles? Você passa as ideias para eles? Eu vendo, a minha vida inteira, além de gostar de automobilismo e motociclismo e velocidade em geral, o meu tesão é vendas. Então, eu vendo para eles tudo. Eu vendo o meu sonho para eles. Eu vendo que a minha participação na vida deles acaba dando lucro para eles. Porque, felizmente, se eu durar mais uns 10 anos, eu tenho reserva para não morrer de fome nos próximos 10 anos, 15 anos, sei lá, se o mundo merecer me aguentar esse tempo todo. Então, eu estou aqui não para ganhar dinheiro, para meu tesão, ver pequenos, grandes, adultos, a felicidade deles encararem uma corrida. Hoje, eu vim de Interlagos, onde tive treino para a corrida que vai ter amanhã, e você vê a alegria
porque tem muito velho. Eu ressuscitei um monte de velho que não andava mais, porque acabaram com todas as categorias dos antigos. E hoje os antigos em Interlagos são a base de tudo. São 80% dos carros em Interlagos são os carros velhos. E junto com os carros velhos, tem os velhos. Muito velhos, cara. Muito velhos que eu digo para cima de 65 anos, já devia estar em casa cuidando dos netos. Estão lá. E estão levando os netos ainda, cara. Incrível que pareça, cara. Então eu brinco com eles, xingo eles. Manda. Marcelo Guedes perguntou: pergunta para o chefe, seria um benefício a saída da Fórmula 1 de Interlagos? No meu triste entender, seria fantástico para o nosso automobilismo, desde que a prefeitura nos desse abertura ou fizesse um consórcio de entidades, não é fácil não, para que tocasse. O autódromo bem tocadinho não para um dia. Esse negócio que dá prejuízo é mentira total. Não dá. De jeito nenhum. Agora, ficar, sabe, à mercê da Fórmula 1, que no meu entender é uma idiotice, porque a Fórmula 1 é uma corridinha porcaria. A Fórmula 1, comparada com o nosso Paulista, onde temos 10 corridas de tudo quanto é carro, Fórmula, protótipo, tudo, não paga placê, cara. Sabe, você vê disputa o tempo inteiro. A Fórmula 1, hoje, lamentavelmente, eu assisto, lógico, porque eu gosto de qualquer porcaria que faça barulho e corra. Mas nós já sabemos quem vai fazer o melhor tempo, a melhor volta, o melhor ponto, quem vai ganhar se não acontecer nenhum milagre, ao contrário, é diferente, é inverso. Então, sabe, na nossa, nós assistimos corrida. Pois é. Ô, Ernesto, eu já daqui a pouco, a gente já vai estar ficando triste, porque a gente tem muito pouco tempo e a gente sabe do tanto que você é incrível, suas realizações e tudo mais. Eu queria te fazer uma pergunta, que para mim é crucial. Nós convivemos no mesmo universo, sempre fui super bem recebido em São Paulo, tenho São Paulo no coração, amo todos vocês, não faço distinção. Eu te pergunto, justamente por essa paixão que eu tenho pelo automobilismo paulista, essa admiração, esse respeito tão grande, você fez uma releitura do esporte, você chegou às suas conclusões, você empreendeu, organizou e tem um trabalho hoje independente tão importante quanto as entidades mais tradicionais do esporte. Você vê no futuro chance do teu trabalho estar junto novamente com essas entidades tradicionais do esporte? Eu acho que eu entrei num nível de evolução, porque, lamentavelmente, quem hoje comanda e está nas outras entidades, a minha entidade é uma entidade nacional igual à CBA. Só ainda não tenho a mesma capacidade financeira, mas chegaremos lá. Agora, nós não comungamos das mesmas ideias. Então, é muito difícil juntar. Porque o crucial, nenhum dos nossos dirigentes sentou num carro de corrida. E com isso, é terrível. Como é que você vai explicar para um cara que nunca teve uma largada, que nunca derrapou, que não dá, é outra linguagem, cara. Ele não sente, não sabe sentir, não aprendeu a sentir o amor. Porque ainda mais se o cara é corintiano, palmeirense, sei lá, que gosta de futebol, ele nunca vai entender o tesão que é de acelerar um carro. É muito melhor chutar uma bola. E é real, por cada macaco no seu galho. Mas não tem jeito. Então, o básico era que a nova geração que entrasse nas entidades
como condição básica, é quase que nem política. Você quer ser vereador, deputado? Você estudou, pelo menos? Você sabe falar? Não precisa falar outra língua, mas você tem um curso qualquer, mesmo técnico? Não. Eu não sabe falar, não sabe nada. Então vem para se fazer na vida, às custas de um monte de sofrimento do povo. Então, na hora que começar as entidades, por exemplo, na hora que houver uma revolução, quando você falou se os pilotos são unidos, na hora que os pilotos entenderem que o automobilismo é deles, o automobilismo brasileiro é dos pilotos. Então, se eles entenderem que eles têm que comandar o automobilismo, aí nós temos, não precisa mais que uma entidade, mas uma entidade que funcione com amor, dedicação e visando o futuro. É assim que eu acho. Enquanto não acontecer isso, porque você vai discutir o amor com dinheiro? Não liga. Só se for cafetão, prostituta, senão não liga. Não combina. Não combina. É verdade, Ernesto. Ernesto, infelizmente... Peraí. Última pergunta. Otávio Sampaio está perguntando, hoje, as competições do tipo Track Day. Otávio, primeiro, Track Day não é competição, é atividade lúdica. Aproximou as corridas de quem não tem formação em piloto do mundo das corridas? O que você pensa sobre isso? Eu acho fantástico hoje o Track Day, por quê? Exatamente, o piloto ou motorista rápido, porque tem muito cara que não tem nada a ver, que é o cara que a namorada fala, porra, você numa pista, você é o terceiro farol vermelho, você numa pista seria fantástico. Não é esse cara que eu estou falando. É o cara que tem dinheiro, tem um carro bom, e não tem onde andar, porque é excesso de velocidade. Agora o Bolsonaro passou para 40 pontos, mas perde a carteira. Entendeu? Então, o que acontece? Ele trouxe o cara para Interlagos, por exemplo, Interlagos, quando é feito Interlagos, onde é feito conscientemente, é colocado coach à disposição do sujeito para ele mostrar o caminho das pedras, explicando exatamente, por exemplo, na Liga, eu tenho um monte de gente que eu tinha um programa que chama Piloto por um Dia, que é um track day, só que cada um que vai é julgado, observado, instruído. Na hora que ele faz 7 horas de track day, se ele não cometer falha nenhuma, se ele começar a obedecer bandeiras, ou seja, é um curso de pilotagem direto, onde ele praticamente não paga uma escolinha, quer dizer, o que ele paga, ele curte, com visualizações, adestramento, acompanhamento, e já tenho muita gente dessa que virou piloto. Hoje tem carteira e é piloto, mas começou com aquele negócio, sabe, de perder a virgindade, porque às vezes você fala, eu vou correr. Nossa, a mãe, não, de jeito nenhum, meu filho, você não vai, só se for correr devagar, mas não é assim. Aí, na hora que o cara vai com o carro do pai, da mãe, do tio, da namorada, enfim, e consegue andar, e até mostra que tem capacidade, porque tem gente que tem isso nato, e você só percebe quando você vai lá, quando você vai andar. Porque, por exemplo, andar na rua a 150 por hora, tá andando 150 por hora numa pista, não é nada. Porque lá o compromisso é dele com ele mesmo, que às vezes ele não sabe, ele propriamente se engana. Pô, eu passei aquele na rua. Mas na pista, não é exatamente assim. Ele é passado e nem muito difícil. Ali você vê mulher, menina, dando pau em marmanjo, porque não é o sexo, é a cabeça, é a presença de espírito, é como foi adestrado, conduzido, é assim que funciona. Então, por isso que nós temos, hoje um track day aqui é fantástico, junta muita gente, e é tudo punido, sabe? E eu desço a sarrafo nos caras, porque eu acho que esses caras têm tudo
para crescer e vir para a corrida. Bacana. Muito Ernesto, bom. infelizmente, nós estamos ficando sem tempo, o que é uma pena, porque a gente ainda tem um monte de perguntas para fazer, então já vou deixar aqui o convite para você voltar de novo aqui no programa, porque eu continuo com a lista grande aqui, eu tenho certeza que o André, o Gildo, tá todo mundo também com muita pergunta ainda para fazer. Quando Foi uma vocês noite quiserem fantástica. escutar bobagem, pode falar. Não tem problema. Foi fantástico, fantástico. Eu só tenho a agradecer a sua presença. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou também. Gildo, você quer fazer o encerramento, por favor? O que nós podemos dizer é agradecer a você que está em casa, que sempre nos acompanha com muito carinho. Meu agradecimento pessoal ao André, ao Plínio, excelentes companheiros de trabalho. A você, Ernesto, com um coração enorme, uma generosidade tremenda, uma competência técnica que eu atesto. E é um prazer enorme estar desta maneira junto de você. Muito obrigado, Orlando. Desculpa, eu sei que vocês estão cansados, vieram de Interlagos. A todos vocês, muito obrigado. Nosso boa noite e que a gente esteja sempre juntos. Tchau para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ernesto. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.